Regra de 3. Para muita gente, isso aí é só uma memória meio distante da escola, né? Mas a história por trás dela não é só sobre uma continha. É uma história sobre a própria cognição humana, sobre um poder mental que nossos ancestrais tinham e que a gente talvez tenha meio que esquecido. Então, vamos mergulhar nisso. Imagina só a cena. Um comerciante do século XIV lá na Rota da Seda. Não existia calculadora, não existia planilha, era tudo na cabeça. Cada troca de mercadoria era um verdadeiro labirinto de taxas de câmbio, pesos locais, moedas com pureza diferente. Da prata para o papel moeda, do papel para o peso da seda em outra unidade, um único erro de cálculo podia significar a ruína. A sobrevivência dependia totalmente da capacidade de calcular proporções ali na hora. E aqui que está o ponto central da coisa toda. Nossos ancestrais não eram menos inteligentes. Eles tinham exatamente o mesmo cérebro que a gente tem hoje, só que eles usavam esse cérebro como uma ferramenta superpoderosa, por pura necessidade. Enquanto a gente joga nosso pensamento para as telas, para a tecnologia, eles faziam uns cálculos mentais que, hoje, parecem quase coisa de super-herói. Tá, mas de onde é que veio essa regra, então? A jornada dela é tão longa quanto a própria Rota da Seda. E o mais interessante é que ela não começou como uma ferramenta de comércio, mas como um princípio quase filosófico. Lá na Índia antiga, ela foi formalizada com o nome de Trairashika. E o que é fascinante nisso é que não era visto como um truque de matemática, sabe? Era um sistema lógico super rigoroso, com seus próprios termos. Tinha o pramana, que era o argumento, a base. Tinha o phala, que era o fruto, o resultado. E a itcha, que era o desejo, aquilo que se queria descobrir. Era, de fato, uma linguagem inteira para entender as relações no universo. E claro, essa ideia viajou o mundo. Da Índia, ela foi absorvida, sintetizada pelo mundo árabe e acabou chegando na Europa pelas mãos de Fibonacci. E lá, na Renascença, olha que legal, os comerciantes e os matemáticos não viam isso como uma regrinha qualquer. Eles chamavam de régula áurea, a regra de ouro. Foi basicamente o motor matemático que deu um empurrão gigantesco no capitalismo europeu. Só que, em algum momento dessa longa jornada, essa filosofia toda, essa profundidade, acabou se perdendo. A regra de ouro virou um truque de mágica sem alma, que é basicamente o que se ensina nas escolas hoje. Olha só, a psicologia da educação faz uma distinção bem importante entre duas formas de conhecimento. Tem a instrumental, que é quando a gente sabe as regras, mas não sabe o porquê, tipo decorar um truque. E tem a relacional, que é saber o que fazer e por quê. O problema é que o atalho da regra de 3, do jeito que é ensinado, só promove a primeira, a instrumental. E isso cria um conhecimento muito frágil. Pensa bem, quando ensinam aquele negócio de multiplicar em cruz, o que está acontecendo ali de verdade? Vamos lá, se 4 maçãs custam R$ 2, quanto custam 10 maçãs? O método força a gente a fazer o quê? Multiplicar 10 maçãs por R$ 2. O resultado disso seria R$ 20 maçãs. Mas o que diabos é um real maçã? Não existe, não é nada. É um passo que não tem conceito nenhum. É um absurdo que quebra toda a conexão entre a matemática e o mundo real. E esse gráfico aqui na tela ilustra o problema de um jeito perfeito. A multiplicação em cruz, que é a tal da compreensão instrumental, não tem nenhum significado no meio do caminho, e por causa disso, a chance de errar é altíssima. O atalho parece rápido, mas ele é perigoso. Ele ensina a gente a não pensar, mas sim a executar um procedimento mecânico, como um robozinho. Mas, felizmente, tem um jeito de resgatar a lógica, a beleza e o poder da regra de ouro. E o mais legal é que é um método super intuitivo, que todo mundo usa no dia a dia, às vezes sem nem perceber. Esse é o método da taxa unitária. E ele é de uma simplicidade que chega a ser elegante. Primeiro passo: descubra o valor de uma unidade. No nosso exemplo, se 4 maçãs custam R$ 2, é só dividir. Uma maçã custa 50 centavos. Segundo passo: multiplica pelo total que a gente quer. Queremos 10 maçãs, então 10 vezes 50 centavos. É simples, é lógico, e cada passo tem um significado no mundo real. A taxa unitária, então, é a nossa âncora com a realidade. Diferente daquela ideia bizarra de reais maçãs, o custo por maçã é algo concreto, tangível, uma base de comparação que a gente entende e pode usar em outras situações. E assim, a matemática volta a fazer todo o sentido. Tem uma frase famosa do filósofo Wittgenstein que diz: "Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo." Pois é, a matemática também é uma linguagem. E quando a gente usa atalhos que não fazem sentido, a gente está limitando o nosso vocabulário matemático.
e, por consequência, a gente limita a nossa capacidade de entender o universo de um jeito mais profundo. E essa linguagem, essa lógica, vai muito, mas muito além de maçãs e dinheiro. Ela descreve uma harmonia que é fundamental no universo, e isso inclui até as nossas interações sociais. É aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Essa pergunta joga a gente para um território completamente novo. Porque proporção não é só sobre coisas que aumentam juntas, sabe? Às vezes ela é sobre aquele equilíbrio que nasce da colaboração. A gente pode pensar em duas grandes leis de equilíbrio. A proporção direta, que é aquela que a gente já viu, mais leva a mais. Mais trabalhadores constroem mais muros, por exemplo. Mas também existe a proporção inversa, que é a matemática da colaboração. Pensa comigo, se mais trabalhadores constroem um muro, eles levam menos tempo para terminar. Ou seja, mais leva a menos. Aqui a relação é sobre dividir o trabalho para multiplicar o nosso tempo livre. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: esse princípio de proporção, de equilíbrio, ele está em toda parte. A gente vê na balança da justiça, na composição de uma obra de arte, como na regra dos terços, na física de Newton com ação e reação, e até na filosofia da reciprocidade, aquela regra de ouro de faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. É, de fato, uma lei universal. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. A regra de 3, no fim das contas, nunca foi só sobre achar o valor de X. Era sobre entender a relação entre as coisas, o equilíbrio, a proporção. Quando a gente escolhe o caminho do entendimento em vez do atalho, não estamos só aprendendo matemática. A gente está, na verdade, reaprendendo a linguagem fundamental da própria realidade.